Olá, Antônia. Boa noite. Rose, bem-vinda. Dani, que bom te ver aqui. Olá, Yara, que saudade. Olá, Meire. Boa noite. Giza, seja bem-vinda. Você que é minha coordenadora linda e eu que sou poderosa, Dani, pare com isso. Olá, Thay, seja bem-vinda. Meu filho lindo, que bom ver você aqui. Olá, Reinan, bem-vindo. Aguardando a Mariana entrar. Enquanto ela não entra. Oi, Si, bem-vinda, que bom ver você aqui. Olá, minha amiga Bira, Ilhéus presente. Jaque, que bom ver vocês aqui. Verônica, quanto tempo, minha estagiária linda. Aguardando Mariana. Já dei o sinal para ela que eu entrei. Boa noite, doutor Evandro. Que prazer tê-lo aqui conosco nessa conversa. Vou receber hoje Mariana para um bate-papo. Estou aguardando só ela solicitar a entrada. Ritinha, bem-vinda. Que bom ter amigos tão queridos aqui presentes. Alunos, familiares, é muito bom essa oportunidade. Estou aguardando só a Mariana me pedir para entrar. Mari, você está aí? Já nos ouve? Fizemos um testinho aqui nesse instante, ela entrou bem. Meu irmão, boa noite, Walter Rui. Olá, Val, seja bem-vinda. Quem entra primeiro tem esse privilégio, viu? Da gente cumprimentar e dar boa noite. Daqui a pouco a conversa vai começar e eu não vou poder mais. Só estou esperando a Mariana. Já avisei para ela que eu tinha entrado. Boa noite, Tati. Olá, Marcelo, quanto tempo? Proliana aqui, presente. Mari, você nos ouve? Boa noite, Elsa. Que bom ter você aqui conosco. Fiz um teste com Mariana, deu tudo certo, há 15 minutos atrás. Agora eu só estou aguardando o convite dela. Vão chegando, gente. Vão chegando que a conversa é boa. Boa noite. Olá, Mari. Boa noite. Oi, oi. Boa noite, Mari. Boa noite, Liana. Eu estava Bem-vinda. aqui olhando e não estava aparecendo você. Aí eu fui lá no seu Insta, fui aí no seu Insta. Aí achei você. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, tudo Já temos bem. aqui 26 queridos interessados na nossa conversa, né? A Uhum. gente vai nessa noite, né? Bater um papo com Mariana Torres Ber. Mariana, primeiramente, boa noite a você e já de antemão lhe agradeço, viu, pela sua disponibilidade tão imensa, desde o primeiro momento do meu convite, com tanta disponibilidade de aceitar, né? Vim nos prestigiar aqui nessa noite de sexta-feira com essa conversa. É muita alegria para mim estar aqui com você, né? Eu conheci Mariana recentemente, gente, assistindo as lives dela. Ela traz esse tema, a ecossocioeducação, que muito me interessou imediatamente quando eu vi, e aí eu a convidei, né, para também conversar com vocês e dividir essa ideia, né, esse aprendizado com mais pessoas. Acho que todos que estão aqui
sabem, eu sou Liana Arantes, assistente social, uma experiência, né, vasta de mais de 20 anos na socioeducação, mas hoje estou aqui mais para ouvir Mariana. Mariana, que é assistente social também, minha colega, ela é especialista em saúde pública, com ênfase em saúde da família, ela é mestre em educação, e em 2016 ela dissertou no mestrado dela, né, sobre o ressignificado do papel do educador no contexto das medidas socioeducativas. E nesse estudo, ela chegou a uma concepção que ela denominou de ecossocioeducação. E é sobre esta nova forma do cuidado social que a gente vai ouvi-la hoje aqui, né? Essa nova forma de vivenciar o socioeducativo. Mariana, ela é servidora pública de carreira no Distrito Federal, atuou no meio aberto, na liberdade assistida, na prestação de serviço à comunidade, exerce a docência também, né? É um currículo muito vasto. E depois de um processo grande de imersão pessoal que eu venho acompanhando nas lives dela, né? Ela pôde rever alguns aspectos da vida dela e decidiu renovar essas conexões, gente, e abrir o leque para ampliar os conhecedores desse conceito que ela pontua, que é a ecossocioeducação. Tá? Mariana também é mãe de Helena e Emanuel. E há cerca de um ano ela mora em Santos, São Paulo. Boa noite, Mari. Bem-vinda ao Diálogo Social. Eu já te agradeci, você foi muito disponível, né? Então eu queria que você abrisse sua fala, se apresentando, né? Falando um pouco de você e nos trazendo, né, qual o sentido, assim, para você, em ser uma assistente social, ter essa atuação no socioeducativo, né, e ainda por cima produzir conhecimento, trazendo um novo conceito, que é sobre o qual conversaremos, a ecossocioeducação. Ai, meu Deus, Liana, obrigada, obrigada, obrigada pessoal que está recebendo, né, a nossa conversa aqui. Eu estou muito emocionada, assim, acho que a minha primeira live foi a que eu fiquei muito emocionada como eu estou agora, assim. Tem uma energia muito forte presente aqui agora, assim, que me faz acreditar, né, que é esse o caminho mesmo, sabe? O diálogo, é o diálogo. E o diálogo social, né, onde a gente busca essa interação no coletivo, usando os recursos que a gente tem aqui e agora. Então, se o recurso que a gente tem hoje, né, para favorecer essa expansão do conhecimento é o Instagram, é o telefone, né, a internet, vamos aproveitar o máximo possível, né, para fazer desse campo um campo aberto para a aprendizagem, né? E fico muito honrada assim com esse convite de uma colega assistente social, né? Porque eu venho, né, desse lugar também, né, profissional que dificilmente quando a gente é assistente social e a gente veste a camisa, a gente separa, né, com tanta facilidade, né, a rotina, né, de trabalho da vida. Né? Acho que se tem algo que me faz ser apaixonada por essa profissão é justamente a possibilidade da gente se reconhecer como pessoa independentemente do horário de trabalho. Né? E o que a gente aprende enquanto assistentes sociais, tanto na graduação quanto nas outras formações e na experiência de trabalho, faz com que a gente perceba que não dá para fragmentar. Não dá para a gente, né, simplesmente tira aqui a blusa, né, veste o uniforme, pendura ali e esquece do mundo, esquece, né, o que está acontecendo para além, né, da gente. Ao mesmo tempo, né, que é o grande desafio, né, da gente nessa profissão conseguir cuidar de si mesma enquanto a gente também está cuidando dos outros, né? Porque a gente se envolve tanto, né, se compromete e se envolve tanto que quando a gente menos percebe, se não estivermos, né, atentos num processo de autoconhecimento e autocuidado, a gente adoece. E aí é nesse momento, né, que eu começo a perceber a necessidade
de ampliar, né, a minha forma de atuar como assistente social e de estar no mundo também, né, alinhando o máximo possível o meu fazer para o ganha-pão com o meu fazer enquanto cidadã, com o meu fazer enquanto humana, né, e porque eu me vi doente, né, num determinado momento da minha vida, assim, logo que eu fui mãe e me formei e aí comecei a trabalhar e recebi um diagnóstico, né, depois do nascimento do meu segundo filho, de depressão. E naquele momento eu trabalhava no hospital, né, então é o espaço de cuidado, né, é óbvio, né, que um hospital é o espaço para cuidar de quem está precisando, né, de saúde. E eu percebi, né, que eu não estava conseguindo oferecer para aquelas pessoas que chegavam para serem atendidas por mim uma escuta de qualidade, uma escuta com uma presença plena, como é fundamental para a gente poder compreender, né, quem é essa pessoa que está diante da gente, quais são as suas necessidades, para daí a gente, né, tomar as decisões do que fazer, né? Quais são as mediações necessárias, quais são as articulações necessárias. E eu fiquei incomodada com aquilo, né? Com o que está acontecendo? E aí veio o julgamento, né, de mim mesma. Nossa, eu estou sendo mal educada, eu estou sendo incompetente, eu não estou sendo capaz de fazer o meu trabalho com qualidade. Mas depois, né, do diagnóstico, quando eu comecei a fazer o tratamento, e foi especialmente no tratamento em grupo, né, era um grupo terapêutico do próprio hospital, os psicólogos, né, que faziam esse trabalho com a gente começaram a mostrar, né, como o corpo reage, né, quando a gente está com o nosso sistema imunológico, os nossos, né, neurônios não estão funcionando como é necessário para a gente, né, ter essa presença plena, né? E aí eu falei, poxa, então não é uma questão de eu ser mal educada, né? Não é uma questão de não ser qualificada, é uma questão de cuidado. Eu também preciso de cuidado, né? Eu também preciso olhar para mim, eu preciso deixar que os outros cuidem de mim, porque ali, naquele momento, eu com duas crianças pequenas, com o trabalho, né, com casa, com marido, com tudo e querendo ser forte o tempo todo, querendo dar conta de tudo isso o tempo todo e sozinha, porque era o que eu tinha aprendido ao longo do tempo, né, com a família, e daí eu sei que isso é uma questão cultural, né, por conta do machismo, né, que estrutura a nossa sociedade, por conta do patriarcado, né, que faz com que nós mulheres acreditemos, e o mais delicado é que nós mulheres vamos transmitindo isso de umas para as outras, né? Porque foi um ensinamento que eu recebi da minha mãe, que é uma mulher guerreira, super trabalhadora, né, comprometida demais, capricorniana, né, que adora trabalhar. E é isso, né? Esse orgulho de, né, ter pego atestado na vida só quando tirou licença maternidade, né? Então eu queria repetir a história dela. E ali eu percebi que eu não era ela. Comecei a entender, né, que não dava para repetir aquela história, até porque aquela história não era saudável. E o momento da vida era outro, né? Era outro tempo, era outra década, era outra história. Né? Então, foi quando eu comecei a olhar para a minha história e perceber que eu podia fazer diferente. Então, fui fazer o tratamento, né, com medicamentos, com terapias, e depois de um tempo eu entrei no sistema socioeducativo, porque o meu contrato no HFA acabou, né, era um contrato temporário, e eu tinha ido trabalhar numa instituição de longa permanência para idosos, que foi um lugar onde eu cresci, né? É uma instituição espírita, então desde os 5 anos eu frequentei o espiritismo, né? Minha família toda, né? Meus pais ainda hoje estão vinculados a essa instituição. E foi nessa experiência ao longo, né, da vida no espiritismo que eu comecei
depois, né? Depois de um tempo, lá no mestrado, na verdade, que eu fui escrever a minha história, né? Nesse exercício da autobiografia, é que aí eu fui voltando no tempo e fui vendo como essa busca por uma escuta de qualidade já era algo presente em mim desde a infância. E Uhum. ali no Lar dos Velhinhos eu fazia esse exercício, né? Porque a gente era também instruídos a oferecer presença, oferecer escuta, né, para esses idosos. Então, quando eu cheguei no sistema socioeducativo, cheguei meio sem querer chegar, porque eu tinha muito medo, né, dos adolescentes, né? Era algo que, né, Normal. fala como que eu vou sobreviver nesse lugar, né? Boa noite, pessoal, boa noite. Ah, o Ale tá aqui. Semana passada eu estava com o Eu Ale também também. eu achava que não ia sobreviver, Mari. Tô lá há 24 anos, e a gente sobrevive. Sobrevive, Sim. sobrevive. E aí é isso, gente. E fui desmistificando muita coisa, né? Fiz o concurso, né, público, No socioeducativo, qual para foi o primeiro lugar que você atuou? Em que foi no meio eu aberto? entrei, foi no meio aberto. Eu entrei em 2010, né? O concurso foi Sim. tudo muito rápido, né? Em 2010, teve um concurso grande com muitas vagas para todas as áreas. E aí a gente foi nomeado, né? Assim, foi muito rápido. Tipo, a prova foi em abril, o processo, né, seletivo durou até junho, eu acho, todas as etapas. Em outubro eu já tinha sido nomeada. E aí, no início de novembro de 2010, comecei a trabalhar e foi um ano eleitoral em Brasília, né? E nesse ano foi um caos, né? Quem é do DF aqui vai lembrar, né, desse momento, assim, que o governador da época foi preso, né, o Arruda, e aí a gente teve muitas mudanças, né, no governo, muitos secretários assumindo a Secretaria de Justiça, né, nesse período. Então era um caos, assim, tava um caos e a gente foi nomeado no meio desse caos. E quando a gente foi escolher, né, o lugar de lotação, tinham falado, vai para internação, porque a internação você ganha melhor, no meio aberto, e tinha um estigma, né, de quem trabalhava no meio aberto, que a gente estava ali por punição, né? Porque teve um tempo também que governos anteriores mandavam os servidores para trabalhar em unidades do meio aberto, em lugares bem distantes das suas casas, para puni-los, porque eram servidores que, pelo que eu entendi, assim, eram pessoas que enfrentavam, que falavam, e normalmente era quem? Assistente social. Uhum. Né? Assim, era quem enfrentava, era quem, né, não concordava quando estava, né, tendo alguma coisa ali que estava sendo injusta. Então tinha um estigma do meio aberto, mas mesmo assim eu falei, não, eu prefiro, primeiro que não sobrou vaga, eu falei, poxa, se, né, para mim, né, estar num lugar de confinamento é algo que me dói muito, então é melhor que eu vá para uma unidade em meio aberto, mesmo que eu ganhe menos. Sim. E aí eu fui para uma unidade que em Brasília, diferente dos outros estados, acho que a maioria dos estados, quem executa as medidas em meio aberto ou é o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, ou são instituições, né, do terceiro setor que fazem parcerias, né, com o estado. No Distrito Federal, são as unidades de atendimento em meio aberto, que foram criadas em determinado momento, né, numa separação, né, dessa execução das medidas entre o SUAS e a Secretaria de Justiça, né, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Justiça, e ali criaram as unidades de liberdade assistida, né, num primeiro momento, enquanto Secretaria de Justiça, e quando criou a Secretaria da Criança, que foi um marco e foi um momento muito importante, né, das medidas socioeducativas no Distrito Federal, quem começou a executar, né, as medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, porque antes a gente não executava PSC, era só LA, foram as equipes da unidade de atendimento em meio aberto.
Não sai hoje sem direito à música, viu, Liana? Concordo. Elas são viciadas a terminar a live com música, meu Deus. Vou ter que fazer uma live Concordo. musical, Mari. Tem jeito não. Estou preparando ela para julho, que esse pessoal está me cobrando demais. Afundar aqui em Pedro tá aqui, viu, Mari, minhas colegas? Ó, Ritinha, Raimeire, um abraço. Temos aqui também doutor Evandro, promotor de justiça da infância, nos ouvindo. Muito bom, muito Eita, bom, muito bom. A conversa está nossa, muito boa. que, que responsabilidade, meu Deus. Mas vamos lá, bem-vindo, gente. Um É, é, prazer estar com vocês aqui. Espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente para poder reconhecer esses exatamente. rostos, né? Ver esses olhares aí, abraçar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, Mário, E a gente diga. né, tem que chegar para o seu estudo, né, que é o nosso tema aqui principal. Você contou um pouquinho da sua trajetória, que Uhum. é muito extensa, maravilhosa, né? A minha também é grande, mas hoje eu não estou aqui para falar da minha, e já entendemos um pouquinho como foi seu início, né? Mas a nossa proposta era discutir a sua ideia, o seu conceito, né? Então vamos nos aproximar, né? Porque esse tempo voa, você sabe disso, né? E você tem um outro Tá, compromisso depois daqui. Vamos chegar no seu mestrado, né? então, E no vamos seu. lá. é, vamos. Então, nesse período eu entro no meio aberto, né, na Liberdade Assistida, no Recanto das Emas, que é um bairro, né, de periferia lá de Brasília. Ali, a equipe que já era uma equipe, e eu gosto de trazer isso, porque quando a gente fala de escuta, né, qualificada, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o usuário, né, que é beneficiado, né, pelo nosso serviço ali. Mas a diferença para mim está quando a equipe se escuta. Quando a gente é capaz de oferecer uma escuta de qualidade entre nós enquanto equipe. Porque é uma equipe que necessariamente precisa da diversidade, né? Dessa interdisciplinaridade. E Ó, o como é doutor que Evandro está a gente dizendo que ele teve a responde? oportunidade de visitar a unidade de meio aberto no Distrito Federal e depreender um certo descaso para com a execução das medidas em meio aberto. Doutor Evandro é Uhum. o promotor, um dos Que, promotores da que, infância aqui. que ano foi isso, doutor Evandro? Conte para nós aqui, porque a gente teve uma mudança significativa, né? De 2015 para cá, a gente, né? Né? Depois Depois que, que as que as medidas, medidas ixi, começou a dar começou a eco dar aqui. eco aqui. Ai, meu Deus. Será que eu consigo falar sem me escutar? Não fica ressoando aqui e eu fico confusa. Bom, parou. Em 2014, a mudança mais intensa foi depois, né, de 2014. Porque 2014 a Seu gente estava volume abaixou um vivendo. pouco, Mari. Você mexeu em alguma coisa aí? Seu volume abaixou um pouco. Não, Não? bom. Oi, oi, oi. Como é que tá? 2014 ele fala. É... Tá ouvindo? Tá, como é que vocês estão ouvindo aí? Para mim abaixou um pouco. Eu não sei se para as outras pessoas também. Tá, Tá vou ouvindo bem? pegar, Então, tudo bem. Segue. botar o microfone mais perto aqui. Então, a gente viveu um momento de tensão imensa em 2014 por conta da criação da lei da carreira socioeducativa no Distrito Federal. Então, 2014 foi um ano muito difícil. E foi justamente nesse ano que eu decidi sair para fazer o mestrado. Porque eu assumi a coordenação do meu aberto, vi que tem alguém aqui que eu não consegui pegar o nome, porque passou muito rápido por mim aqui. Quem é a colega que está aqui? Eu vi que alguém falou assim, te convida a conhecer a unidade de Samambaia, né? A equipe de Samambaia, que é uma região gigante, Foi né, no Giza Distrito Federal. Fernandes. Giza Fernandes. Ei Gisele, que bom que você está aqui. E aí era conflito o tempo inteiro, era só caos o tempo todo. 2014 era, na verdade, um inferno, era um inferno, né? O sistema socioeducativo estava pegando fogo, né? A Gisele pedagoga, bem-vinda, Gisele. E aí foi quando eu falei assim, não dá, ou eu saio daqui para fazer um tratamento de saúde mental, ou então eu vou estudar.
E eu tinha conhecido os jogos cooperativos, né? Isso é uma outra história, né, que eu conto lá nas lives, né, do YouTube. Quem quiser, né, acompanhar por lá, já tem 4 lives nas quintas-feiras e também a primeira live do Instagram, que está no IGTV, no meu Instagram, mariana.torresber, também eu falo da pedagogia da cooperação, né, que eu conheci os jogos cooperativos e ali acendeu um clarão para mim, assim, eu falei, uau, né, assim, é possível a gente ter uma linguagem para administrar as relações, né, dentro do nosso trabalho com os adolescentes que não seja essa linguagem do paga-sapo, né, do ficar cobrando que esses meninos têm uma maturidade que muitas vezes nem nós como adultos temos. Porque, né, quando eu assumi esse cargo de gestão, uma das coisas que me incomodava demais era qual a proposta da socioeducação para aliviar as tensões desse inferno. Bom, eu vou trazer a minha proposta, né, que tem sido a ecossocioeducação, mas eu sei que hoje a gente já tem tido, especialmente em nível de Distrito Federal, muitas ações, né, pela Escola de Governo do Distrito Federal, né, tem tido vários cursos, comunicação não violência, com a Cíntia Bisinotto também, né, pela UNB, tem tido várias formações, tem o pessoal da parte de segurança, né, que é da segurança protetiva, então tem começado, né, já tem alguns anos, na verdade, né, uns 5 anos mais ou menos, que vários de nós servidores, e eu acho isso muito bonito, assim, eu acho isso de um valor imenso, quando nós mesmos despertamos para o nosso poder de fazer a diferença nesse ambiente e não ficar esperando que venha de fora uma solução, porque somos servidores concursados, qualificados, graduados, pós-graduados, com experiência, e por que que a gente mesmo não fala da nossa realidade, sendo que a gente é quem está vivendo aquela situação? Então, a gente foi, né, buscando mestrado, doutorado, e começando a sermos os educadores de nós mesmos. E agora a gente começa a expandir isso, né? Então, eu hoje, Mariana, eu não sou mais servidora pública, né, pelo Estado. Eu pedi exoneração da carreira socioeducativa, porque no meu perfil, enquanto pessoa, né, por conta desse processo de autoconhecimento, eu entendi que eu não conseguiria passar muito tempo vinculada numa mesma instituição por muito tempo. E foi uma decisão muito difícil, porque eu havia, né, feito essa trajetória, durante um momento foi de muita dor, né, de muito sofrimento, mas ao ir para o mestrado, fazer um trabalho, uma pesquisa junto dos meus colegas para ressignificar o nosso papel de educadores, porque aí a chave para mim virou quando? Quando eu entendi que, olha, eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha, eu estou aqui, eu sou referência para os meus colegas, eu sou referência para os adolescentes, eu sou referência para essas famílias, eu sou referência para a comunidade. Do mesmo jeito que os outros também são referência para mim. Eu aprendo e ensino o tempo todo. Então, que tipo de educadora eu quero ser? Se a gente tem lá na resolução do SINASE, né, um trecho que fala sobre a referência como o educador exercendo um papel exemplar, se eu não me engano, é nos princípios, talvez, eu não estou agora aqui, né? Que fala sobre, né, esse ser exemplar. Que exemplo que eu quero ser para esses garotos? Só que, para além dos garotos e garotas, eu estava vivendo ali numa comunidade de trabalhadores sociais. E por mais angústia que eu sentisse de ver, né, tantos adultos fazendo coisas que eu ficava abismada, assim, falou, poxa, mas nem parece que a gente é adulto, né? A gente está se tratando com um desrespeito tão grande que nem parece que a gente, né, cresceu e estudou e fez faculdade e né, fez um concurso público. E aí é que eu entendi que tem algo além, que é a necessidade de cuidado. Mas não o cuidado pelo medo, o cuidado que é do humano. O cuidado do mito de cuidado, né? O mito de Higino, que é o humus, né? Esse humano que é
e o que pode vir a ser essa terra fértil. E aí essa busca por um mestrado na área de educação, na linha de educação ambiental e ecologia humana, né? Porque como que eu posso cuidar do meu ambiente, como eu posso cuidar das minhas relações se eu não cuidar de mim, né? Se eu não tiver empatia, né? Se eu não estiver me anfitriando para poder anfitriar o outro com a mesma qualidade que eu espero que o outro me anfitrie. Vou beber uma água aqui. Você quer falar alguma coisa? Sinara lembrou que o princípio é da exemplaridade. Princípio, lá nos princípios, não é? Não estou Uhum. esquecida, não. Né? É porque Então, nesse muita coisa na princípio nossa. da exemplaridade, né? Então, por uma questão ética, né? Assim, que exemplo que eu quero ser, né? Para essa comunidade. E essa, né, e aí como assistente social, né, pensando no nosso projeto ético, político, profissional, que é emancipatório, né, que eles vêm para nos promover, né, para sermos protagonistas das nossas histórias individuais e sociais, para que a gente se emancipe coletivamente, né, aquela coisa assim, caramba, apesar de eu não estar me sentindo tão bem e com tanta saúde assim, mas parecia que, né, olhava para um lado e para o outro e falava, eu acho que não dá para esperar, eu tenho que dar esse primeiro passo, né, de inventar, né, alguma coisa, criar, né, estratégias, e aí Yamamoto fala disso, né, da importância da gente criar as alternativas, né, para que a gente possa fazer acontecer, né, o nosso trabalho e promover essa emancipação, né? Então, nesse mestrado, eu também gosto muito de estar com pessoas, né, de conversar. O que eu mais gosto de fazer na vida é conversar, né? Então agora eu vivo de conversa, né, de fato. E isso, gente, tem questionamos a condição humana nesses espaços e o trabalho da assistente social é fundamental para humanizar essas relações. Sim. E aí a gente lembrar que nós somos humanas e que a gente também precisa de cuidado, né? Porque senão fica parecendo que a gente é que tem que ser a mediadora o tempo inteiro ali, né? Como se Esse a aí é gente o não sentisse. Esse aí é o professor Ivandilson Miranda, meu colega na Unime, uma sumidade, amado aí por esses alunos todos que estão assistindo aí. É ele que está falando com você. Ô Mari, me diga uma Eita. coisa, assistindo suas lives, né, eu pude Uhum. perceber, assim, que essa concepção que você pesquisa da ecossocioeducação, ela nos traz, assim, uma concepção, um novo jeito da gente vivenciar o cuidado, que é o que você vem falando aí, dessa questão da importância da escuta, da exemplaridade, do ponto de vista ético, de você ter condição de agir de acordo com aquilo que é a sua essência, né? E quem trabalha no socioeducativo, como eu trabalho, você e várias pessoas aqui presentes, né, sabe que é uma busca diária que a gente tem de superação. São vivências complexas, são modos de vidas complexos. Esses adolescentes que nós atendemos, né, trazem histórias de vida que a gente bem sabe, os contextos em que se insere, que a gente não pode desconsiderar, né? Então a gente tem essa visão do ser humano ampliada, nós, né, que trabalhamos nessa área, sem poder desconsiderar esses contextos de vida que os adolescentes vivem, né, as interações que fazem, né? Então, eu queria, diante disso, né, que você nos explicasse um pouquinho, né, como foi a sua chegada nessa ideia, né, da ecossocioeducação. A gente já vai para 19h05 aqui, o tempo voa, viu? E aí, Uhum. eu queria que você explicasse um pouquinho a ecossocioeducação para o pessoal. Bom, a ecossocioeducação, subjetivamente, ela traz a escuta como base, né, para construção ou reconstrução, né, de novas formas da gente se relacionar, né, de conviver em liberdade. Então, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu comecei a entender essa possibilidade de um diálogo a partir daquilo que está presente dentro, né, da gente de forma subjetiva, que não é palpável, mas que é sentido. Né? Então, na comunicação não violenta, para quem conhece, basicamente a gente traz fatos, né? A gente relata, a gente
traz, né, manifesta ali algo que aconteceu e a gente olha para como a gente se sentiu diante daquilo que aconteceu. E a gente coloca quais são as necessidades que estão presentes ali, seja porque a gente não teve essas necessidades atendidas ou porque a gente teve essas necessidades atendidas e o sentimento foi um sentimento, né, prazeroso que fez com que a gente, poxa, que legal, quero repetir isso de novo, né? Quero que isso se torne mais frequente na nossa vida. Então, a ecossocioeducação, ela traz para nós, né, uma proposta da gente olhar para as nossas histórias, compartilharmos das nossas vivências, das nossas experiências a partir desse lugar da educação, né? Então, resgatando ali desde a nossa infância, né, como que a gente foi se fazendo, né, enquanto pessoas, enquanto educadores, e como a gente chega nesse lugar com consciência, né, trazendo a história com consciência de como eu escolhi estar nesse lugar, se foi uma escolha ou não estar na socioeducação, e a partir disso começar a valorizar as nossas histórias, as nossas ações individuais que impactam no coletivo. Por quê? Porque a gente tem uma narrativa na socioeducação que ela é extremamente depreciativa de nós mesmos. Quando a gente fala muito mais do que deu errado do que daquilo que está dando certo. Porque a mídia, né, convencional, ela também não facilita, né? Ela costuma trazer aquilo, né? O garoto fugiu, houve uma morte, né? O servidor agiu, né? Torturando os adolescentes, né? Assim, e a gente faz essa conversa circular, né, na nossa rede, porque é isso, né? Nós somos pontos de uma grande rede, né? A gente está dentro de um sistema, né? A gente está dentro de um sistema, então estamos todos conectados, somos interdependentes. Então, quando a gente começa a levar adiante algum fato, a gente precisa estar muito atento ao que a gente está falando, a forma como a gente está falando sobre o que aconteceu, porque isso vai impactar vidas. E isso pode tanto gerar adoecimento e levar à morte de fato, não é à toa que a gente em 2016 teve uma pesquisa que mostra que 11% dos servidores que foram afastados para tratamento de saúde mental tinham pensado em suicídio, e também os adolescentes no sistema, né? A própria morte deles por tentativa de suicídio ou na morte, né? Quando eles se matam ali, né? Então, então essas narrativas tanto podem levar a essa morte física como essa morte subjetiva, né? Psíquica, que faz com que a gente viva, né? Sobreviva a custas de medicamento, e aí a gente entra nesse processo, né? De reprodução do mal-estar, né, coletivo ali, porque a gente está, né, tomado por essa medicalização, como a gente também pode criar narrativas que favoreçam a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar comum. E aí a ecossocioeducação vem para isso, né? A gente não exclui aquilo que está trazendo dor. A dor vem para mostrar o que é que a gente precisa cuidar, mas para além, né, da gente ficar falando do que dói, do que está difícil, é a gente falar, tá, e aí? E cadê a nossa capacidade de propor alternativas? Cadê a nossa capacidade de fazer boas perguntas? Né? De olhar para isso que está acontecendo e parar de ficar querendo culpar alguém ou se sentir culpado e entrar num processo, né, de auto-julgamento e achar que tem que carregar o mundo nas costas e começar a se distribuir melhor a partir do diálogo, de um diálogo transparente, de um diálogo onde a gente traga as nossas verdades, né, que a gente tenha compromisso com o papel assumido de educadores, de socioeducadores, de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, agentes socioeducativos, os agentes, né, os técnicos administrativos, e todos os outros que fazem parte disso, mas que a gente também traga o nosso potencial criativo, que é do humano, que é da vida. Quer falar? Não, tem pergunta aqui. Tatiana Tessi, ela está perguntando se nessa perspectiva você teve a oportunidade de trabalhar com arte e histórias de vida. Sim, sim. A história,
o construir as histórias de vida, né, escrever a própria história e compartilhar, esse foi o grande diferencial na pesquisa, porque os meus objetivos da pesquisa eram sensibilizar os trabalhadores para o seu papel de educador, porque nem todo mundo se reconhece educador, porque a gente também foi Talhado. talhado a achar que o educador é só o que está na escola. Né? Assim, Uhum, que está dentro de uma sala de aula, 4 paredes, com as cadeiras tudo enfileiradas ali, e né, jogando conteúdo em cima dos alunos. E não, todos somos educadores. Todos mostramos caminhos, todos mostramos, né, possibilidades de mundo. Só que nem sempre a gente faz isso com consciência de que é o que a gente está fazendo, né? uhum, Então, o meu convite é, gente, vamos se reconhecer como educadores para que a gente possa amadurecer e lembrar que a gente pode muito mais do que a gente acha que pode. A gente se vê muito isolados, mas a gente não está isolado. Quando a gente se junta, e quando a gente se junta em círculo, porque daí, né, quando ela traz aqui a questão do anfitriar, esse anfitriar, né, existe uma comunidade que é a comunidade a Art of Hosting, né, a arte de anfitriar, onde a gente eu não vou dizer que aprende, né? Porque na verdade a gente já sabe disso, mas eu vou usar o aprende porque é quando a gente, né, olha para isso de um jeito mais responsável. Estratégias, dinâmicas de estar em grupo para que a gente anfitrie conversas significativas e possa colher resultados que importam, né? Falar daquilo que realmente vai trazer um outro sentido de vida para nós, né? Que vai trazer uma energia que potencializa a nossa forma de estar juntos e a gente sai desses encontros energizado, com vontade de voltar, com vontade de se ver de novo, porque uma coisa que muitas vezes acontece nesses encontros para falar de trabalho, né, é que a gente sai dali, meu Deus, esgotados, né, assim, sai e fala, ai, não quero voltar não, não quero ver uhum. essas pessoas de novo não, porque, meu Deus, é só briga, 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 né, assim, então, a partir, né, dessas estratégias, né, dessas técnicas, desses procedimentos, práticas, princípios, né, da pedagogia da cooperação, da arte de anfitriar, né, das metodologias colaborativas, enfim, a gente, né, organiza, né, os processos de maneira circular, sistêmica. Né, o diálogo, a gente sempre sentava em círculo, né, para poder falar. A gente usa o bastão da fala, o objeto da Uhum. fala, onde os tempos de fala são respeitados, onde quem está falando está sendo ouvido de fato, existem combinados, né, para que esse lugar, né, comum, ele seja respeitado o máximo possível para que todo mundo que queira falar fale, e que todo mundo que está ali, quando não está falando, esteja escutando atentamente, né? E aí a gente foi conseguindo se enxergar melhor, né? Porque no círculo existe uma horizontalidade, né? Assim, todos estão podendo se ver melhor. É diferente de quando a gente está sentado numa posição linear, né? Um atrás do outro, onde a gente não consegue se ver e nem se escutar direito, né? Então a gente perde a chance de desenvolver empatia pelo olhar. Na live de ontem eu falei, né? Dessa questão do olhar, né? Então é usar dessas sutilezas, né, que existem em nós e entre nós, para que a gente favoreça a nossa convivência em liberdade, sem medo de estar uns com os outros, porque eu morria de medo dos meus colegas. Eu Uhum. deixei de ter medo dos adolescentes, né, e passei a ter medo dos meus colegas, Ô, porque Mariana, era tanta Jorge confusão. Amaral aqui pra Diga. gente, ele perguntava se essa perspectiva de anfitriar diz respeito a uma facilitação diferenciada, mas você já respondeu, né? Falando, Sim, isso. explicitando melhor essa É, situação. são as bases metodológicas baseadas na cooperação, né? Nesse reconhecimento, na teoria da complexidade, né? Que o complexo, que vem de complexos, que é esse tecer juntos, então, somos complexos por natureza, não tem jeito, né? E Sim, quando a gente fala, né? As medidas de internação são de alta complexidade, porque ali as pessoas estão vivendo o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem as demandas que existem dentro de sim. uma casa, só que um confinamento que foi gerado por conta de violência
experiências, né? Então, isso torna esses espaços muito mais complexos, né? Hipercomplexos, e exige muito mais interação, muito mais diálogo para que as coisas aconteçam e diminua-se o máximo possível o risco, né, de perda, né? De perda de vida ali, né? E é um mega desafio, né? Então, a transdisciplinaridade, né, que é essa forma, né, de estarmos juntos, que é aquilo que acontece entre, através e além de nós, né? Quando a gente reconhece os recursos existentes para além do material, né? A gente reconhece os recursos subjetivos, né? Os recursos emocionais, os recursos dos saberes transmitidos oralmente, que não precisa ser só o saber da academia, né, o conhecimento construído cientificamente dentro de uma universidade, né, dentro de um laboratório, mas esses saberes que são construídos por dentro das comunidades, né, com pessoas comuns que não É, tem um diploma na uhum. mão, mas que tem muito saber para compartilhar e ensinar a gente. Então, Esses círculos Gleide, envolvem todos, é, adolescentes e socioeducadores. antes disso, tem outras perguntas. Gleide, ela comenta Uhum. aqui mais acima, né, porque vai passando as perguntas, acerca do livro Socioeducação no Brasil. É uma coletânea que eu e Sinara e Ana Fraga, que estão aqui presentes, temos artigos escritos. Gleide menciona. Florisa está perguntando se esse trabalho é em grupo. E doutor Evandro, se essas estratégias incluem círculos de pais nesse seu trabalho. Fala disso sobre o início da educação. Estou procurando aqui também para poder te Não, tá lá em acompanhar. cima. Pode deixar, porque tá atrasado, aí eu tô trazendo um pouco lá de Sim, cima. sim. Tá, sim, o que o doutor Evandro fala aqui, né? Os círculos de diálogo, nessas estratégias estão em certos círculos de diálogo, círculos de paz, sim, sim, é dentro dessa concepção, né, da cultura de paz, que foi o que me levou, né, ao curso de Educação para a Paz para servidores do Sistema Socioeducativo em 2013, onde eu conheci a CNV, onde eu conheci os jogos cooperativos, as danças circulares, né? Então, vem desse lugar. E sobre tudo é coletivo, gente, é pesquisação, né? Junto mesmo ali, é sinestésico, é o contato ali, né? Junto, é mão na mão, é olho no olho, e só que sempre com muito respeito a esses limites, porque é isso, eu sou muito sinestésica, eu sou muito dada, né? Assim, eu gosto de chegar e abraçar, né? Assim, é muito raro eu não abraçar alguém que, mesmo que seja desconhecido, quando eu chego em algum lugar, né? Mas eu sei que existem pessoas que não são como eu, né? Assim, então, o que eu procurei fazer foi unir os conhecimentos da pedagogia da cooperação, que foi a pós-graduação que eu estava fazendo na mesma época do mestrado, e ela é extremamente vivencial, né? Eram oficinas vivenciais, a gente passava um final de semana por mês juntos, e ali a gente tinha, né, um módulo de jogos cooperativos, um módulo de danças circulares, um módulo de comunicação não violenta, um módulo de os princípios, né? Os princípios da cooperação, princípio da comunidade, é lindo, gente, é um curso muito lindo. E o Mari, doutor mestrado, Evandro está te perguntando se tem compilação da sua pesquisa, se transformou, né, Doutor Evandro está te sim, perguntando sim, se os se resultados, foi, a se, vo- dissertação está no repositório da UNB. A dissertação está lá no repositório, né? Ressignificando o papel do educador no contexto das medidas socioeducativas. Tem um artigo que eu produzi que era para ter sido publicado num livro, junto com outros artigos, né, do pessoal da Faculdade de Educação, da UNB, mas não saiu ainda. Então, eu estou para criar o site, né, o meu site, para trazer esses conteúdos e deixar disponíveis para que quem quiser acessar, acesse, né, e possa entender melhor, né, como que foi feito. Porque ao mesmo tempo que eu trago esses referenciais teóricos, também tem
né, essas referências práticas, né, da prática de como fazer tudo isso acontecer, né, usando esses procedimentos, essas técnicas, né, esses recursos, tanto materiais quanto os recursos subjetivos, né, do autoconhecimento, do autocuidado, técnicas de respiração, né, meditação, as danças, é muito vivencial mesmo. E por isso que é transformador, porque a gente, né, tá ali vivendo, né, mais do que sobrevivendo, a gente vive, né, juntos ali durante as Ô, oficinas. Mari, E isso, Luciana, ela está perguntando se esse círculo envolve adolescentes e socioeducadores. E Floriza, aqui presente, está dizendo que isso está trazendo boas recordações. É que Floriza, assim como eu, né, nós somos terapeutas comunitários e já fizemos um lindo trabalho na Fundac, né? Floriza se aposentou, Vera Alice, que está aqui nos assistindo, também é terapeuta comunitária. As duas estão lembrando dessa época em que nós fazíamos a terapia comunitária. E Luciana pergunta se esses círculos envolvem também socioeducadores, além dos adolescentes. sim, na verdade, a pesquisa foi feita com os trabalhadores, com os adultos, e depois os desdobramentos, né, desse trabalho foram feitos também com adolescentes, usando principalmente a comunicação não violenta. Né? Então, eu fiz duas intervenções diretamente, eu, Mariana, fiz, né, diretamente nas unidades de internação de São Sebastião, e fiz com adolescentes e fiz na unidade de saída sistemática, né, no Recanto das Emas com adolescentes. Mas por que que eu foco mais nos adultos, nos trabalhadores? Porque é cuidar de quem cuida, é cuidar de Cuidando do quem cuidador. cuida. Porque assim essas pessoas podem multiplicar, né, esses conhecimentos, olhando para o seu contexto, para a sua realidade, pegar essas ferramentas, esses saberes e falar, tá, agora com isso aqui, o que que eu posso fazer dentro dessa realidade? A Gisele está falando aqui, ó, deixo registrado que depois de participar de uma capacitação com você, Mariana, nessa perspectiva da metodologia da cooperação, mudei minha praxis socioeducativa. Sou muito grata. Que bom, tá vendo? Olha aí os resultados, ao vivo e a cores. E eu quero, e é isso que eu quero, assim, sabe? São lutas, né? A gente tem muitas lutas para fazer, mas a gente precisa se preparar para lutar, né? Eu venho de uma história, o meu ex-companheiro, o irmão dele, os meus irmãos são judocas. Sim. E observando eles nessa luta, né, como é que eles se preparam, né, como os lutadores em geral de lutas marciais se preparam para lutar, eu fiquei fazendo essa associação com a luta social, né, como assistente social. E chegou um momento que eu falei assim, gente, a gente não está se preparando para fazer as nossas lutas. A gente está brigando muito uns com os outros, quando na verdade a luta é com outras coisas. Né? É com um sistema que está aí fazendo a gente acreditar que a gente não merece ser feliz, que a gente não merece ter espaços, né, para estar juntos de fato como pessoas, para além, né, dos limites dos nossos papéis exercidos. Então, eu falei, como que a gente pode se preparar, né, para poder fazer essas lutas, né, que a gente tem e que ainda vai levar um tempo até que a gente esteja nesse lugar de mais alívio? É se cuidando e cuidando uns dos outros, é reconhecendo no meu colega parceiro e não um competidor. Né? E não alguém que está vindo tomar o meu lugar, porque no serviço público, principalmente, a gente já conquistou o que era mais difícil, que era a vaga como servidor público, né? Então, por que que a gente ainda fica brigando uns com os outros? E na briga a gente se machuca muito mais. Quando a gente vai para uma luta, se a gente tem uma técnica, né? Se a gente treina, se a gente se prepara emocionalmente, se a gente se alimenta adequadamente, a chance da gente ganhar essa luta é muito maior. Mas existe algo para além desse ganhar a luta, né? Da relação ganha-perde, que é reconhecer no meu adversário um potencial professor,
Porque se eu quero ganhar dessa pessoa, é porque ela é boa no que ela faz. Então, o que que eu posso aprender com essa pessoa? Em vez de eu querer derrotá-la, excluí-la, eximá-la, o que que eu tenho para aprender com ela? E o que eu também tenho para ensinar para ela? Porque se eu estou ali naquele ringue, se eu estou naquele campo, é porque eu acredito que eu posso, né, ganhar. Porque se eu não acreditasse, eu nem entraria naquele campo de Claro. luta, né? Então, a gente, né, pode sim lutar, mas a gente precisa se preparar para essas lutas, né? Mas eu, na verdade, Mariana, hoje, mais do que lutar, eu estou em busca do estar juntos a partir daquilo que traz alegria para nós, que traz senso de pertencimento, que traz senso de comunidade, sabe? Que faz a Mari, gente, né, se alguém, perceber melhores como alguém humanos. pergunta se chegou a envolver os familiares nesse trabalho, foi possível? Deixa eu lembrar se teve alguma. Comigo diretamente, não. Comigo Ok. diretamente não, mas os servidores, né, as equipes que passaram eu tive dois momentos da EcoSócio Educação, em 2016 na pesquisa e 2018 com o curso de multiplicadores, que foi quando a gente fez o primeiro encontro de socioeducação e transdisciplinaridade do DF. Então, nesse momento, a gente usou um jogo, que é o jogo Oasis. Quem quiser saber mais do jogo Oasis, tem o site do Instituto Elos, tem vários vídeos dos Guerreiros Sem Armas, né? Eu fiz essa formação dos Guerreiros Sem Armas, e ali a gente expandiu, e aí teve participação de adolescentes, e nesse novo curso, mais gente pôde participar e conhecer, né, dessas metodologias colaborativas. Então, eles hoje, as equipes estão lá, né, reproduzindo, usando, né, Mari, a as gente está ferramentas. chegando nos nossos minutos finais. Isso aí ficou com Ai, meu gosto de quero Deus. mais, viu? Ficou com Eu gosto tô. de quero mais. Já estamos chegando nos minutos finais para não sermos surpreendidas com o corte da live, porque acontece, né? Aham, Então, aham. muito bom conversar com você, né? Eu queria muito agradecer a você e a quem veio nos ouvir nessa noite de sexta-feira, quem permaneceu aqui conosco nessa hora de conversa. Siga a Mariana no Instagram, mariana.torresber, B-E-H-R, e também Isso. no YouTube, né? No YouTube ela é Mariana Bé, Mariana B-E-H-R. Eu no YouTube sou Liana Arantes, estou iniciando o YouTube, tenho poucos seguidores, então me sigam também, porque Uhum. a gente vai estabelecer outros diálogos, tá certo? Faça a sua finalização. Eita, é isso, gente, é muita coisa, né? Assim, eu também estou só começando a atuar nesse espaço virtual aqui, mas a ideia é expandir a ecossocioeducação para o contexto brasileiro, tanto, né, com cursos online e também presenciais, né? Então fiquem de olho aí, venham nos acompanhando, eu, a Liana, que temos conteúdos para isso, para nos fortalecer. Alguém aqui falou, isso é para fortalecer os socioeducadores? Sim, com certeza, é para trazer uma força de vida para nós, para que a gente se conecte com a vida, né? Em vez de ficar olhando só para o que tem de dor, né, de difícil, a gente olhar para como a gente transforma isso em poder de mudança, usar o nosso poder para fazer as transformações para o nosso bem viver, né, para o coletivo ter qualidade de vida, para que a gente saia, né, dessa zona, né, de sofrimento que parece que não acaba nunca. E isso, gente, é na solidariedade, é no fazer juntos, né? Então, Mari, eu muito agradeço bom, eu que muito. agradeço. Muito feliz em estar aqui dividindo essa tela. Nós que nos conhecemos virtualmente, isso já é um Sim. indicativo, né, do que é a Aham. vida. Eu vou usar esse minutinho, se você me permitir, para concluir como eu concluo sempre minhas lives, tá certo? Ontem Sim, um sim. menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
vamos lá fazer. O que será? Eu também estou emocionada, Mari. Bom demais conversar com você, viu? Você é uma pessoa muito especial, muito iluminada. Te agradeço demais por ter aberto sua vida, seu coração, vindo conversar conosco aqui nessa noite. Foi muito bonito, muito significativo, viu? Chorar Que é duro. presente. Que presente. Gratidão, Liana, Eu gratidão que todos, agradeço. todos, Nós temos todos, 30 todos. segundos de agradecimento. Eu te agradeço demais, tá? Muito obrigada Vamos. por investir, primeiramente, e depois por estar aqui conosco. Tá certo? Muito bom, Mari. Bom demais. Obrigada a você que ficou aí até agora. Siga a gente, Liana Arantes, Mariana Bé, no YouTube, no Instagram.